ecossistemas. Bom, pessoal, a evolução, ela não é só uma teoria, né? A evolução é a teoria da biologia. E se ela é a teoria da biologia, é porque ela foi construída a partir de evidências que a gente consegue localizar no mundo real. Portanto, a gente consegue provar que a evolução existe e que a evolução ocorre. Parece meio óbvio para a gente, mas ainda tem muita gente que acha que a evolução não é nada, não existe. Mesmo a gente tendo passado pela Covid, que foi literalmente um exemplo de evolução biológica acontecendo em tempo real, a olhos vistos, ainda assim, as pessoas têm, muitas pessoas têm dificuldade de entender que evolução é um fenômeno natural, é um processo biológico importante que ocorre. Geralmente, a gente consegue perceber a evolução a partir de um longo período de tempo, mas é possível, em determinadas circunstâncias, a gente conseguir acompanhar a evolução em tempo real. O caso da Covid foi isso, a questão do controle da dengue utilizando inseticida aqui em Uberaba também, e não adianta mais nada utilizar inseticida para o controle, também é uma questão de evolução que a gente consegue ver olho visto, a questão do uso de antibiótico e a não funcionalidade dos antibióticos depois de uso a longo prazo, em virtude da seleção de bactérias resistentes, também evolução em tempo real. Então é possível. Inclusive no meu doutorado, eu fiz um estudo de evolução ao longo de 30 gerações da mosquinha da fruta que eu estudo. Então, assim, a gente consegue ter evidências evolutivas, a gente consegue acompanhar o processo evolutivo em alguns casos. Mas a gente precisa utilizar determinados elementos desse processo que permitem identificar, né, e localizar que a evolução está ocorrendo de fato. Então, a gente chama isso de evidência de evolução. Então, na aula de hoje, a gente vai discutir essas evidências, né? Então, questão importante. Primeiro, populações mudam ao longo do tempo, tá? Essa é uma ideia básica de evolução. A outra questão importante para a gente entender as evidências é que os seres vivos vêm de um ancestral comum. Mas isso não vai ser um problema para esse grupo, porque vocês já têm essa ideia clara na cabeça de vocês, pelo que vocês responderam lá no Forms, tá? Outra coisa também. A gente precisa entender que quando a gente fala em evolução, a gente tende a utilizar diferentes evidências para poder comprovar. A gente não usa uma única, a gente tende a utilizar várias. E é nesse sentido que é uma consiliência dos dados, tá? E o escopo envolve tanto espécies vivas quanto o registro fossilífero, certo? Na verdade, quando a gente fala em evolução, a gente depende da informação obtida, né, para quando a gente pensa nas evidências de evolução, a partir de dados morfológicos, dados bioquímicos e genéticos, né, dados ecológicos e dados fósseis, que é o que a gente vai ver aqui hoje. No meu doutorado, eu fiz um estudo com essa mosquinha da fruta dos apirônios indianos. Vocês vão conhecer ela melhor na aula prática, tá? A gente vai fazer a detecção de variabilidade genética da população daqui de Uberaba, né? Eu vou tentar, inclusive, coletar em diferentes lugares aqui de Uberaba para ver se a gente tem variação, né, genética na população. E aí eu estudei o efeito do malation, que era um inseticida que era utilizado no controle da dengue, tá, na época que eu fiz doutorado. Eu terminei o doutorado em 2007, tá? O malation, ele foi utilizado de forma ampla no Brasil até 2022, mais ou menos, tá? E aí o que eu fiz? Eu tinha identificado no mestrado um marcador genético que ele poderia potencialmente estar ligado à resistência a inseticida. Por que eu inferi isso? Eu analisei uma enzima, que a gente vai ver isso na aula prática, né? Vocês vão analisar essas mesmas enzimas, por isso que a gente tem que usar baixa temperatura, porque são enzimas, né? E aí eu percebi que uma dessas enzimas, que na literatura ela estava relacionada à detoxificação de organofosforado, e o malation é um organofosforado, ela apresentava um alelo em baixa frequência. E aí a minha hipótese era que esse alelo talvez pudesse conferir resistência a inseticida, se houvesse a pressão seletiva com a utilização do organofosforado, né? Aí o que eu fiz? Eu fiz dois experimentos para poder avaliar esse processo evolutivo. O primeiro foi coletar as apirônios indianos. Na época tinha muito laranjal, tá? Porque assim, é uma mosca de fruta, então tinha que se empomar. Lá na região de Rio Preto tinha muito laranjal. No final dos anos 90, começo dos anos 2000, não era tanta cana de açúcar igual é hoje. Tinha laranjais. E aí tinha um laranjal que eu conheci em Mirassol, outro em Ibirá, e outro que foi Mirassol, Ibirá e Olímpia.
Aí eu coloquei armadilhas dentro do laranjal e armadilhas dentro da cidade. E aí eu comparei as frequências alélicas. E aí o que eu percebi? Que nas áreas que tinham laranjal, que eles utilizavam organofosforado no controle, né, de praga, tinha uma frequência aumentada desse alelo, enquanto na área urbana esse alelo tinha baixa frequência. Então isso para mim foi um indicativo de que talvez ele estivesse respondendo as moscas, né, com aquele alelo, estivesse respondendo de forma positiva à pressão por inseticida, né, ou seja, elas sobreviviam à exposição. E aí eu fiz isso no laboratório, eu consegui isolar a linhagem homozigota, são 4 alelos, né, então eu isolei para cada um dos 4 alelos. Aí eu fundei populações com frequências conhecidas, né? Então eu trabalhei, por exemplo, proporção de 1 para 1 para 1, de 1 para 3 para 3 para 1, de 3 para 1 para 1 para 3, né, de cada alelo. E aí eu fiz a exposição para verificar se aquele alelo que tinha uma evidência que ele podia estar relacionado à resistência aumentava de frequência. E o que eu consegui obter? Que ele realmente aumentava de frequência. Então vejam, foi um estudo de evolução em tempo real que eu fiz durante o meu doutorado. Então, eu observei 2 evidências de evolução. A frequência dos alelos em populações naturais expostas e não expostas, organofosforado, e populações de laboratório expostas diretamente a esse organofosforado de inseticida. E aí eu consegui encontrar dados que eram consistentes. Lembra da consiliência? Então, eu consegui uma informação que tinha a ver com dado de campo e também consegui uma informação que tinha em laboratório. Esse artigo, eu publiquei ele em 2010, ele está disponível lá é uma das leituras complementares, tá? Dessa aula de evidência de evolução. Bom, eu trouxe um exemplo meu do doutorado, só para vocês entenderem que, assim, eu sempre trabalhei com evolução biológica, tá? Então, assim, a minha pesquisa no mestrado e doutorado, ela tinha a ver com a evolução. Então, assim, vocês vão perceber que eu, vira e mexe, eu trago algum exemplo de resultado ou de aluno que eu orientei, porque eu trabalho a questão de evolução em laboratório mesmo, né? Então, eu acabo trazendo dados da minha produção de conhecimento, né? Mas é obviamente que as evidências de evolução estão para além dessas evidências que eu consigo coletar utilizando as metodologias que eu aplico, né? Porque eu sou só um pesquisador, então tenho uma restrição muito grande de aplicação. Pensando na questão da morfologia, a morfologia também pode variar, e ao contrário do que a gente pode pensar, a gente consegue talvez avaliar isso em tempo real. Foi o que aconteceu com os tentilhões de Darwin. Vejam aqui que esses gráficos eles mostram, né, o tamanho do bico e aqui o tamanho antes da seca e os que sobreviveram à seca, né? Então vejam aqui que o tamanho do bico ele se tornou ligeiramente maior depois do período da seca, né? E aí, qual foi a constatação? Que essa seca que ocorreu nas Ilhas de Galápagos nos anos 70, ela eliminou a semente macia. E aí, as aves que tinham bico maior conseguiam quebrar a semente mais dura, então elas tinham maior chance de se alimentar e sobreviver, portanto, se reproduzir. E isso acabou direcionando, né, na verdade, deslocando esse padrão morfológico para a ocorrência de bicos maiores. Aí vocês podem falar, nossa, mas é tão pequenininho. Só que essa diferença, você tem que pensar que o tentilhão é uma ave pequenininha, tá? Então, essa diferença de milímetro para um tentilhão é bastante coisa. E isso modifica a performance na obtenção de alimento. Então, o que aconteceu? A seca dos anos 70, de 77, ela eliminou as plantas com fruto macio, e aí aquelas aves que só conseguiam se alimentar dessas plantas, elas morreram de fome. Ao passo que aquelas que tinham um bico ligeiramente maior, elas conseguiam comer as sementes mais secas que conseguiram persistir nesse período pós-seca. E aí teve essas que tinham um bico maior conseguiram sobreviver, portanto, tiveram maior probabilidade de ter descendentes. E aí houve esse deslocamento no aumento do tamanho do bico, em virtude dessa pressão seletiva que foi a seca, tá? Então, só lembrando, a seca fez uma seleção no tipo de semente disponível e o tipo de semente disponível fez uma seleção no tamanho dos bicos. Ficou claro, pessoal, esse caminho? Sim. E em relação ao exemplo que eu trouxe do meu doutorado também, pessoal, tá tranquilo? Qualquer coisa vocês me param, vocês podem me perguntar, tá, gente? Bom, uma outra evidência, eu não vou enfocar muito detalhadamente o registro fossilífero, pessoal, porque vocês já estão tendo uma disciplina que vai tratar
em parte disso, que é a geologia, e depois vamos ter uma outra disciplina, que é a paleonto, que vai tratar mais detalhadamente ainda. Mas eu não posso deixar de trazer os fósseis como evidência de evolução. Os fósseis, eles têm uma particularidade em relação a qualquer outra evidência de evolução, é que eles indicam formas de vida que não existem mais. Então, a gente consegue identificar padrões morfológicos e formas de vida que foram extintas. E a única maneira da gente identificar isso é a partir do registro fossilífero. Né? Então, o registro fossilífero ele é extremamente importante para a evolução. Quando a gente fala em elo perdido, os elos perdidos eles dependem muito de se localizar fósseis que ajudem a identificar esses elos perdidos na evolução. Né? E aí, uma das questões da evolução é a lei da sucessão. Então, é muito comum que numa determinada região biogeográfica, formas extintas podem apresentar padrões atuais de morfologia em virtude da evolução. Então, por exemplo, aqui na América do Sul, a gente tem o tatu não existe só na América do Sul, mas ele é originário daqui, tá? Só que no registro fossilífero existe um animal muito parecido com o tatu, que é o Biptodonte, que é do mesmo grupo, né? Da mesma ordem, né? Dos tatus. E, inclusive, eu acho que aqui em Perópolis tem uma réplica, tá? Do Gliptodonte, que é um tatu gigante, tá? Mas vejam, é uma forma que existia, não existe mais, mas provavelmente ao longo da evolução, a linhagem evolutiva, que deve ter alguma ligação com o Gliptodonte, deu origem aos tatus atuais. Algo parecido aconteceu na Austrália, tá? Essa espécie de marsupial, que é o Vombatus, que é bonitinho, né, gente? Ele tem no registro fossilífero existe um ancestral que é muito similar a ele, que é o Diptodon, que são indicativos que ao longo da história evolutiva, as pressões seletivas, as mutações, culminaram na ocorrência dessa forma atual em relação a essa forma ancestral. Então, o registro fossilífero permite a gente identificar essa lei da sucessão. Nem todo fóssil, pessoal, vai apresentar a lei da sucessão. Às vezes a gente consegue só ter uma informação de animais, de organismos que existiram, não só animais, né, mas organismos que existiram no tempo passado. Por exemplo, os dinossauros. Por mais que as aves sejam dinossauros, né, e há uma forte corrente que defende isso, aquele padrão dinossauro de animais répteis muito grandes, tudo mais, não existe mais. E a gente consegue saber que eles existiram porque os registros fossilíferos indicam isso. E lembrando que a evolução é mudança ao longo do tempo. Então a gente tem aí uma terra pré-histórica que tinha dinossauro e a terra atual não tem mais. Então você tem uma evolução que está relacionada à extinção de grupos, porque a evolução não leva só a origem de grupos, a evolução também tem como resultado a extinção de grupos, tá? Que no caso aqui do exemplo são os dinossauros, mas não só eles, tá, gente? Uma questão importante também, pensando nos fósseis, são as formas de transição, ou os elos perdidos, né? Um exemplo clássico de elo perdido é o Archaeopteryx, né? O Archaeopteryx é um dinossauro, na verdade, que ele mostra a transição entre dinossauros e aves atuais, né? Mesmo a gente defendendo a ideia de que as aves atuais são dinossauros, mas esse elo perdido ele foi identificado. Então, é uma forma da gente entender a sequência evolutiva, né? O registro fossilífero permite isso. Em alguns casos, o registro fossilífero é muito bem documentado, tá? O caso dos cavalos, por exemplo. Então, a gente consegue acompanhar todo o processo de aumento gradual no tamanho do corpo dos cavalos, redução no número de dedos, né? Aumento do rosto. Por quê? Porque a gente tem registro fossilífero de várias etapas desse processo evolutivo, né? Tem 3 grupos que são bem documentados essa história, tá? São os cavalos, os outros são os cetáceos e um terceiro são os suínos, né? O Tiago discute os cetáceos com vocês, se ele já não discutiu, ele vai discutir, tá? Na paleonto. E eu discuto mais detalhadamente a evolução dos cavalos na disciplina do 8º período, na aula de macroevolução, certo? Mas os fósseis também permitem a gente identificar esses elos perdidos. Uma questão importante também é entender que é uma evidência da evolução, que as espécies têm padrões de existência diferentes conforme a região biogeográfica que ela se encontra. E isso pode ser em virtude de vários fatores, tá, pessoal? Pode ter a ver com mecanismos seletivos, como, por exemplo, luminosidade, radiação, presença de oxigênio, concentração de oxigênio,
concentração de sal, temperatura, umidade, ciclo luminoso, né? Se é de 12 por 12, se é de maior tempo à noite, maior tempo dia, se tem dias longos, dias curtos, né? Então, tudo isso interfere na distribuição das espécies, isso tanto de animais quanto de plantas, tá? E micro-organismos, e fungos, e protozoários, então todas as formas de vida podem apresentar padrões. Em alguns casos, pessoal, os padrões eles não são por seleção natural, então você não vai encontrar um fator ambiental que pode estar relacionado a um determinado padrão de formas de vida. Às vezes, por dispersão, né, que seria mais um evento de deriva genética do que de seleção natural, então você pode encontrar determinadas formas de vida em alguns locais em virtude da dispersão, né? Não porque tem algum tipo de mecanismo seletivo que mantém ou elimina a espécie dali. A espécie que eu estudo, por exemplo, ela é encontrada de norte a sul na América. E até 99 ela não tinha sido detectada aqui. De 99 para cá ela conseguiu colonizar todos os países. Inclusive, ela é encontrada na época do verão no Canadá, né? Que geralmente inseto tem uma dificuldade para conseguir sobreviver no Canadá por causa da questão da temperatura. No inverno, obviamente, que você não encontra, mas no verão você sempre consegue coletar. Então, de alguma forma, as populações elas conseguem aumentar a dispersão quando é verão, e aí quando é inverno, as populações morrem, mas depois tem recolonização ao longo do tempo, quando a temperatura aumenta um pouco a temperatura aumenta, né? Então, vejam, um exemplo disso são os gatos, né? Obviamente que eu ia trazer gatos, gente, que eu sou apaixonado, inclusive, quando eu estou aqui em casa, a minha filhinha, Bibizinho, dá oi pra eles, que ela tem um bigodinho, tá vendo? Ela sempre fica aqui perto. O gato velho, esse horário, ele prefere não ficar aqui comigo. Aí fica ela e fica chau-chau. Eu não sei se dá para vocês verem. Ela fica dormindo ali, tadinha. Que a chau-chau é velhinha, aí ela fica dormindo. E aí, óbvio que eu ia trazer a questão da linhagem dos felídeos, né? Então, a gente tem aqui uma filogenia que mostra os diferentes felídeos, né? Que existe na Terra, e vejam que tem uma certa ligação entre as espécies de felídeos e a origem evolutiva. Então, a gente consegue encontrar uma relação entre localização geográfica e distribuição das espécies, indicando que tem um padrão biogeográfico para a distribuição desses felídeos, né? Obviamente que gato, pessoal, tem uma distribuição global por causa da ação humana, né? Então, os gatos, eles acompanharam por onde os humanos foram, os gatos foram junto, igual os cachorros, né? Mas, basicamente, a origem dos felis catus, né? Então, vejam aqui, a gente tem a origem deles, está muito ligada às regiões da Ásia e da Europa, né? Então, vejam aqui. Inclusive, esses grupos aqui, ó, de felis catus, felis silvestres, eles conseguem cruzar entre si e produzir descendente fértil. Então, isso indica que o processo de domesticação dos gatos ele foi incompleto, porque ainda existe muita similaridade genética entre essas espécies de félix, né? Felis mais próximas, a ponto delas conseguirem cruzar entre si e produzir descendente fértil. Então, isso também é uma evidência da evolução. Pode perguntar, Rayara. Sobre isso, sobre a domesticação de gatos. Será que tem como saber se os gatos sem raça definida, os SLD, eles são mais ou menos parecidos com os gatos que ainda não foram domesticados, ou não tem nada a ver, não influencia? A diferença genética é muito pequena entre esses gatos sem raça definida e os fruto de cruzamento por seleção artificial. Então, assim, basicamente, se você pegar um siamês de fato, não um siamês que a gente tem aqui, né? Que a gente tem em Cialata, na verdade, né? Aqui no Brasil. É muito difícil ter um siamês puro mesmo, né? O focinho do siamês puro ele é comprido, né? O dos siamês que a gente tem aqui, eles têm tudo o focinho achatado, né? Eles cruzam com essas espécies aí de feres e produzem descendente fértil do mesmo jeito. É muito pequena a diferença genética, porque, na verdade, a seleção artificial ela é muito recente para a maior parte das espécies dessas raças de gato. Então, não faz muita diferença. Uma coisa que eu achava que fazia diferença, isso tanto para gato quanto para cachorro, é que gatos e cachorros sem raça definida, eles teriam maior variação genética.
Então, eles seriam menos propensos a algumas doenças genéticas, né? Só que eu vi um estudo recente, pelo menos para cachorro, que mostra que, na verdade, pensando nas possibilidades de doença, tanto faz ser um cão de raça quanto ser um cão sem raça definida, que não aumenta muito a probabilidade de um vira-lata ter menos doenças do que um cão de raça. Né? Então, isso aí vai depender de muita coisa. Na verdade, o que acaba acontecendo é que nesses cães de raça é muito comum cruzar, por exemplo, filho com mãe, né? Pai com filha, para poder garantir o pedigree. E aí, nesse cruzamento, pode ter a endogamia e a exposição de alelo letal, que é um evento de deriva genética. Aí, nesse caso, pode ocorrer. Então, dependendo do certo dos criadores, eles tentarem misturar um pouco os cruzamentos, evitar cruzamento entre indivíduos aparentados. Mas nem sempre isso acontece, porque é caro. Você precisaria ter canis parceiros, né? E gatis parceiros para poder fazer isso. Então, o problema maior é esse, tá, Rayara? Mas, do ponto de vista genético, a diferença entre um gato sem raça definida e de um gato com pedigree ou ou de raça é muito pequena. A despeito do valor econômico que é dado para isso, né? Mas do ponto de vista genético é muito pequeno. Então, tanto faz. Desde que tenha o contato, tanto faz. Inclusive, vocês podem, às vezes, ter até algum gato que vocês adotaram, que ele podia ser mestiço com um gato selvagem, sabia? Dependendo da região que vocês moram. Esses gatos que tendem a ser mais robusto, um pouquinho mais agressivo, geralmente eles são mestiços. Porque como pode ter o cruzamento, né? Ou às vezes pode ser gato selvagem também, viu, gente? Tem umas espécies de gato selvagem que é muito parecido com gato doméstico, eles são só um pouquinho mais robustos e um pouquinho mais agressivo, né? É que meu gato, velho, eu não sei onde que ele tá, só não vou mostrar para vocês. Ele é gigantesco, tá? Mas ele não é mestiço, não. Ele não é fruto de cruzamento com um gato selvagem, não. Mas ele é gigantesco, assim, ele é gordão, assim. Aí pena que não está aqui para mostrar para vocês. Aí a gente pega essa aqui ela é toda petitinha, apesar de ter 4 anos. E está aqui no colo, né? Ela fica no colo o tempo inteiro, não está aqui. Entenderam isso aqui, pessoal? Então, a questão dos padrões biogeográficos é uma evidência da diversidade, né, das formas de vida, é uma evidência da evolução. Né? Uma outra coisa é o fato de estruturas, né, que têm a mesma origem embrionária, a despeito de terem funções biológicas diferentes, né, existirem em diferentes organismos. Por exemplo, membros superiores de diferentes mamíferos, eles têm a mesma origem, né, os ossos. Apesar deles terem adaptabilidade diferente para os ambientes, a origem embrionária é a mesma, isso indica uma mesma origem evolutiva. Essa similaridade, né, da origem embrionária das estruturas é chamada de homologia. Então, a homologia comparada permite a gente identificar parentesco entre espécies e também é uma evidência da evolução. Porque por que essa mesma origem? Porque provavelmente todos esses organismos têm algum ancestral comum em algum momento, que tinha esses padrões, né? O que aconteceu é que ao longo da evolução, a mutação e a seleção natural produziu esses padrões morfológicos distintos, apesar da origem embrionária ser a mesma. Se a gente olhar no embriãozinho, esses ossos que vão dar origem a húmero, falange, a origem embrionária é a mesma em humano, cavalo, morcego ou baleia. Só que aí, ao longo do desenvolvimento, essas estruturas vão dando origem a braços, patas, asas, nadadeiras, né? Então, tem toda essa variação. Uma outra evidência de evolução são os órgãos vestigiais. Os órgãos vestigiais, eles indicam que em algum ancestral, esses órgãos poderiam ter tido alguma função biológica. E que ao longo da evolução, essa função foi perdida, e aí resta um resquício da existência desses órgãos. Nós temos alguns, né? Então, por exemplo, a gente tem o apêndice vermiforme, que é um indicativo de que provavelmente a gente teve ancestrais herbívoros, que tinham intestinos maiores, e ao longo do processo de evolução, provavelmente quem tinha intestino menor, não sendo herbívoro, conseguia aproveitar de forma mais potencial a energia. Então tinha maior chance de reproduzir. E aí, essa parte, ao invés dela desaparecer, ela foi se atrofiando por mutação.
e aí a seleção natural favorecia quem tinha essa extremidade, né, do intestino atrofiado. A gente tem o cóccix, que é um indicativo da cauda, né, uma cauda que a gente apresenta um processo de início de formação durante o período embrionário, mas logo esse processo ele é barrado, e aí a gente tem um resquício disso, que é o cóccix. Em algumas serpentes, né, a gente consegue encontrar evidências de que tinha patas, né, que é o caso, por exemplo, das... Ai, que susto, gente. Peraí que alguém pediu para entrar. O Zé Luiz. Que no caso das serpentes do Bótropes, né, as jiboias, por exemplo, anaconda, sucuri, elas podem apresentar, não necessariamente o esporão pélvico, mas você consegue encontrar uma existência de uma cintura pélvica, que isso indica que esses animais tinham patas, né, que ao longo da evolução essas patas foram sendo perdidas. Né? Então, o órgão vestigial também é uma evidência de evolução. Embriões de vertebrados, eles apresentam padrões morfológicos parecidos conforme o período de desenvolvimento. Então, dependendo do período de desenvolvimento que a gente analisa, os embriões são muito parecidos, a gente consegue diferenciar um do outro. E aí, à medida que o desenvolvimento vai avançando, a gente consegue... Os padrões morfológicos, né, relacionados à espécie começam a aparecer. O fato de existir similaridade entre os embriões em um determinado momento, isso é um indicativo forte de que esses organismos compartilham ancestral em comum. Né? E essa evidência é chamada de embriologia comparada. Na disciplina do oitavo período, a gente vai aprofundar um pouquinho mais a discussão sobre isso, tá, gente? Mas aqui a gente vai ver só como evidência. Um outro ponto importante, a gente falou da homologia. A homologia é quando a gente tem a mesma origem embriológica, portanto, a mesma origem evolutiva com um determinado caractere. No caso, do exemplo que eu dei, foi a partir dos membros. Porém, estruturas que desempenham a mesma função biológica, elas podem ter origem evolutiva diferente. Então, por exemplo, a presença de asas. As asas surgiram mais de uma vez na história evolutiva. E aí, cada evento desses é um evento independente de evolução de asa. Então, por exemplo, quando a gente analisa as asas dos pássaros, as asas do morcego e as asas dos insetos, essas asas não têm origem, não têm a mesma origem, digamos assim. No caso de pássaro e morcego, os ossos são basicamente os mesmos. A questão é que, no caso de pássaro, a asa é um braço, na verdade. E no caso do morcego, a asa é a mão. Por isso que o nome da ordem é Quiróptera, tá? Então, você tem, assim, os ossos são os mesmos, mas o que configura a asa na ave é uma estrutura e no morcego é outra. E inseto, pessoal, não tem nada a ver com isso, é uma outra... É uma estrutura à parte. As asas dos insetos não são membros modificados. Elas são estruturas que surgem na evolução como asas. Não é que era uma coisa e durante a evolução virou outra. Não tinha asa e passou a ter asa. Basicamente é isso. Então, foi uma mudança evolutiva em processo de morfogênese que deu origem às asas de inseto. Então, nesse caso aí, o que explica, né, esses padrões é a ação de seleção natural. Então, esses padrões de analogia de órgãos, né, órgãos de origem diferente com função similar, a gente consegue explicar pela ação da seleção natural. E a analogia também é chamada de convergência adaptativa, certo? Que é como se ambientes seletivos parecidos pudessem selecionar características parecidas em organismos com origem evolutiva diferentes, que é o caso, por exemplo, de inseto, morcego e pássaro. Né? Inclusive, pássaro, pessoal, o caminho evolutivo não tem nada a ver com o caminho evolutivo dos morcegos. Apesar deles serem vertebrados, né, os pássaros vão evoluir a partir de grupos de dinossauro. E os morcegos, eles vão evoluir por um outro grupo de réptil, que não é dinossauro. Então, até a linhagem evolutiva é diferente, assim, quando você compara a evolução de morcego e a evolução de ave, apesar deles serem vertebrados, né? Bom, pessoal, uma outra evidência, que foi o que eu estudei no mestrado e no doutorado, são as homologias moleculares. As homologias moleculares, a gente utiliza alguma molécula que tem informação genética, que pode ser ou proteína, ou RNA, ou DNA, e aí a gente compara diferentes grupos para que ela
aquela sequência ou de aminoácidos ou sequência de nucleotídeos, seja desoxinucleotídeos ou ribonucleotídeos. Basicamente, o que a gente faz, aqui eu estou colocando o exemplo de DNA, tá? Como que eu sei que é DNA? Porque tem timina. Se fosse RNA, teria uracilo ali na posição, tá? Então, veja aqui que aqui é uma sequência de um determinado fragmento de DNA. Tá? Em humano, macaco rhesus e lêmur. Vejam aqui que aqui a gente tem a sequência em humano. Nessa posição aqui, onde tem T na sequência do humano, vai ter C tanto no macaco rhesus quanto no lêmur. E aí, quando a gente compara... então, basicamente, a diferença entre a sequência de humano e de macaco rhesus apresenta a presença desse C. Quando a gente compara um primata que é mais ancestral, que é o caso dos lêmures, vejam que o número de mutações é maior. Então, além do C, que é compartilhado com o macaco rhesus, o lêmure apresenta A, T e C nessa posição aqui. Certo? Então, quanto maior for o número de diferenças, mais distante evolutivamente são as espécies que a gente está analisando. Uma outra forma de você também analisar as homologias moleculares é a partir do que a gente chama de DNA fóssil, ou pseudogenes. Pseudogenes, pessoal, geralmente são sequências de DNA que elas foram introduzidas nos genomas pela ação de vírus, bactérias, e essas sequências, elas perdem a função, mas elas contam a história evolutiva dessa incorporação genética, né? E esses genes que não têm origem no organismo, mas vieram de organismo de fora, são chamados de pseudogenes. Por que são pseudogenes? Porque apesar deles estarem incorporados no DNA genômico, eles não têm origem direta a partir da evolução da linhagem daquela espécie, e sim foram introduzidos a partir, por exemplo, de uma contaminação por vírus e tudo mais. Vírus é muito comum acontecer isso, tá, pessoal? Por que o vírus faz? Vírus tanto de DNA quanto RNA, eles vão injetar o material genético dentro da célula, e esse material genético, ele vai até o núcleo, e aí ele se combina com o DNA genômico e utiliza mecanismos celulares, né, para poder fazer as cópias daquele vírus. Então, eles utilizam todo o aparato, toda a maquinaria celular para produzir, a única coisa que eles fornecem é a receita. Então, quem dá todos os ingredientes às máquinas é a célula que o vírus contaminou, eles só dão a receita, que é a receita de vírus. Só que, eventualmente, o organismo, o genoma mesmo, ele pode inativar esse DNA de origem exógena, né, que não faz parte do organismo, só que ele pode ser incorporado ao genoma, e aí ele fica como se fosse um fóssil desse processo de infecção, digamos assim. E aí a gente consegue localizar esses pseudogenes, a partir disso a gente identifica quanto que ele entrou, né? Por exemplo, aqui, vejam que tem um pseudogene, né, que é aqui a gente tem humano, chimpanzé, gorila, orangotango. Então veja que aqui a gente tem um pseudogene que está aqui nessa posição e que ele é compartilhado tanto por gorila, chimpanzé quanto humano. Só que humano, chimpanzé, gorila tem pseudogenes diferentes desse 3. Então todo mundo aqui tem o 3, porque está vendo que está aqui nesse ramo aqui evolutivo, exceto o orangotango. Então o que isso indica? Que essa domesticação de DNA viral deve ter acontecido no ancestral entre gorila, humano e chimpanzé. E aí, ao longo da evolução, outros vírus foram sendo incorporados ao genoma. E aí, a partir desses vírus, a gente consegue também traçar a evolução das espécies, a partir dos pseudogenes. Certo? E aí, para finalizar, gente, a questão das evidências da evolução, a gente vai estudar, a partir de agora, os mecanismos evolutivos. Né? Então, a gente vai estudar de que maneira a variabilidade genética surge, que é a nossa próxima aula, que pode ser por mutação ou recombinação. Depois a gente vai entender de que maneira essa variabilidade genética que surge, ela pode ser mantida ou eliminada, e isso pode ocorrer tanto pela ação da seleção natural quanto pela ação da deriva genética. E um último mecanismo é de que maneira a variabilidade genética que se origina em populações diferentes pode ser levada para uma outra população. E aí a gente vai estudar o fluxo gênico. Certo? Então aí a gente literalmente vai, ao longo da disciplina, caminhar pelas estradas da teoria estética evolutiva, que é basicamente isso que a teoria estética evolutiva traz, que é a explicação desses mecanismos aqui,
para explicar a evolução. E explicar a evolução significa entender de que maneira essas evidências que a gente discutiu na aula de hoje foram surgindo ao longo do tempo, certo? Então, esses processos vão ajudar a explicar de que maneira tudo que a gente falou hoje, né? De que maneira que os órgãos homólogos surgiram, de que maneira os embriões similares surgiram, de que maneira as sequências de DNA similares ou diferentes surgiram. Então, a gente vai entender esse processo, né, de surgimento a partir desses mecanismos. Entenderam, pessoal? Então, a gente viu primeiro as teorias evolutivas e a evolução do pensamento sobre evolução, né? Posteriormente, na aula de hoje, a gente discutiu de que maneira a gente prova que a evolução existe, e aí, a partir de agora, a gente vai entender de que maneira as evidências da evolução surgem. Então, de que maneira o processo evolutivo faz com que as evidências da evolução surjam. Certo? E aí a gente encerra por hoje. Aqui tem as referências, né, da aula. E aí eu queria abrir para perguntas, vocês têm algum questionamento, algum comentário. Vou passar a palavra para vocês agora. Eu acho que... Pode falar, Saulo, depois a Vitória. Professor, boa noite. Com relação a esses pseudogêneses, sabe se tem alguma informação, se esse processo ainda acontece hoje? Conosco, falando, ou com algum outro? O tempo inteiro, Saulo. Inclusive, provavelmente a gente já deve ter genoma de Covid incorporado, viu? No genoma humano. Daqui um tempo, quando for fazer sequenciamento de genoma, provavelmente vai ter genoma já com... Porque foi muito intensa a contaminação por Covid. Então, eu acredito que alguns genes do Covid se tornaram pseudogenes. Né? Inclusive, é muito louco esse negócio do Covid, tá? Tem um pseudogene que a gente porque tem um período da história que não teve uma diferenciação muito grande entre chimpanzé e humano. Oi, Saulo. Tô aqui. Teve no início da evolução, porque, por exemplo, quando você pega dado fossilífero, a divergência entre humanos e dinossauros, humanos e chimpanzés, tem um tempo X. E aí, quando a gente usa dado de DNA, o tempo é menor. Então, por exemplo, os fósseis indicam que homens e chimpanzés se divergiram há mais ou menos 8 milhões de anos. Os dados de DNA sugerem que são 6,5 milhões de anos. Por que isso acontece? O dado fossilífero ele considera a morfologia, então padrão morfológico, que a velocidade de mudança é mais lenta. Por mais que eu tenha trago o exemplo aí dos tentilhões de Galápagos, tá, pessoal, da mudança do tamanho do bico, de forma geral, a mudança morfológica ela tende a ser mais conservativa, então demora mais tempo dela efetivamente aparecer. E aí, o que indica? Que provavelmente a morfologia ela começou a diferenciar de forma intensa há mais ou menos 8 milhões de anos, só que ainda do ponto de vista genético, humanos e chimpanzés eram parecidos. Então, provavelmente, alguns vírus conseguiam contaminar tanto humano como chimpanzé, que é o que acontece, por exemplo, com o HIV, né? O HIV não é o mesmo vírus que tem em chimpanzé, mas é um vírus muito próximo do vírus da imunodeficiência que tem nos símios, né? A mesma coisa acontece com o Covid, que acometeu, né, a gente aqui na pandemia, e um Covid que é encontrado em morcego. Então, você tem um grau de similaridade. Mas, no caso, o humano e chimpanzé devia ser tão similar que provavelmente era o mesmo vírus que conseguia contaminar. Não é nenhuma modificação, tá, de, por exemplo, SIV para HIV. É o mesmo vírus. E esse vírus é compartilhado tanto por humano quanto por chimpanzé. Então, isso é um indicativo que provavelmente tinha cruzamento, tinha troca de material, hibridização no começo, depois é que isso acabou se separando, e alguns micro-organismos poderiam contaminar as espécies simultaneamente. E um desses pseudogenes, ele era reativado pelo Covid. Então, era muito comum pessoas que tinham determinadas variantes desse pseudogene, que é um vírus que foi fossilizado, terem um quadro de Covid pior. Porque esse gene ele era ativado e ele está relacionado, por exemplo, a um tipo de câncer. Então, assim, ele existe, ele é domesticado, mas em alguns casos ele pode ser ativado. E quando ele é ativado, ele dá origem a, se não me engano, é câncer de garganta, uma coisa assim.
né? Eu vou pegar depois certinho, que eu tenho esse artigo baixado que na época eu lembro que eu até usava esse exemplo em aula, né? Na época do Covid, mas aí eu achei melhor tirar, porque eu falei, não quero mais nada de Covid, estou com ódio do Covid agora. Mas é bem interessante esse processo. Então, tem evidência recente e eu tenho certeza absoluta que sequenciamentos genômicos futuros provavelmente vão indicar presença de pseudogene de origem do Covid, considerando o número de pessoas que teve contato com o vírus. Muita gente teve contato. Fora aqueles que nem sabem que tiveram, né? Certo? Ficou claro, Saulo? Ficou assim, obrigado. Eu sabia que os pseudogenes iam gostar deles. E alguém tinha levantado... A Vitória, acho que tinha levantado a mão. Pode falar, Vitória. Era eu, mas a minha dúvida era sobre os pseudogenes também. Eu não tinha entendido muito bem, mas aí agora, você falando, já deu uma clareada. Sim, geralmente são... pseudogenes geralmente é DNA viral, que quando acontece a contaminação do genoma, né, aquele DNA viral não consegue domesticar o genoma do hospedeiro. E aí o que o genoma do hospedeiro faz é domesticar. Na verdade, não é domesticar, é inativar aquele DNA viral. E aí ele fica como se fosse uma relíquia. Então é um gene relíquia, né, um fóssil genético. Que é muito doido, né? E tem muitos, viu? Se vocês procurarem pseudogenes em humanos, vocês vão ver um monte. E muitos deles podem ser reativados e estão relacionados a vários tipos de câncer, viu? Também. Então é isso. A evolução tem esses probleminhas aí. Só lembrando, né? A evolução não é progressista, viu, gente? Se fosse progressista, não teria sentido ter pseudogene, por exemplo. Então, uma questão. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, acho que a gente pode encerrar. Eu vou parar a gravação e assim que